Boa noite, meninas. Deus abençoe todas vocês, todas nós. E hoje nós vamos dar continuidade no estudo, na meditação do livro de Deuteronômio. Estamos no capítulo 18. Antes de mais nada, vamos convidar o Espírito Santo para estar conosco mais uma vez, abrindo a nossa mente e nos dando a direção, a revelação da sua palavra. Vamos orar. Senhor nosso Deus, querido, amado Pai, estamos mais uma vez diante da tua presença e somos imensamente gratas pelo cuidado que o Senhor tem tido para com cada uma de nós. Que o Senhor, meu Deus, continue nos abençoando, mas especialmente que o Senhor continue nos usando e para nos usar, nós queremos, meu Deus, que o Senhor também continue nos capacitando. Nos leva, meu Deus, à estatura de Cristo. Nos faça, meu Pai, sábias como o próprio Senhor Jesus. Que a gente tenha a sabedoria dele no falar, no olhar, no cuidar das almas. O Senhor nos prepare para fazer isso. Não estamos aqui apenas buscando conhecimento da palavra para nos enchermos de informações. O que nós queremos, meu Deus, é aprender como o Senhor pensa, refletir os teus pensamentos, o teu comportamento nos nossos pensamentos, no nosso comportamento. Nós queremos ser como o Senhor é. Então, estamos aqui buscando aprendizado, estamos buscando, meu Deus, parecer cada dia mais com o Senhor, pensar como o Senhor. Então, que o Senhor venha fazer isso. Abre a nossa mente para receber a tua palavra, faça com que a tua palavra chegue com clareza, que ela não venha confusa e que não nos suscite dúvidas, mas sim, meu Deus, certeza. E que o Senhor venha fazer toda a tua vontade em nossas vidas. Nos usa, meu Deus, porque essa é a nossa satisfação, esse é o nosso prazer. Por isso, estamos aqui mais uma vez reunidas e, desde já, nós repreendemos todo mal, todo espírito de contenda, de confusão, toda distração seja repreendida agora em nome de Jesus. E que o Senhor, Espírito Santo, tenha liberdade em nossas almas para fazer segundo a tua vontade e de acordo com a nossa necessidade. Entregamos esses breves minutos em tuas santas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Saí, meninas, graças a Deus. Pega aí Deuteronômio, capítulo 18, e a gente vai começar da seguinte forma. Os sacerdotes levitas e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança em Israel. Das ofertas queimadas ao Senhor e daquilo que lhes é devido, comerão, pelo que não terão herança no meio de seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como lhes tem dito. Levi, pessoal, ele foi o terceiro filho de Jacó. E Levi, no passado, ele teve um comportamento muito reprovável. Houve uma situação em que a filha de Jacó, a única filha, Diná, irmã de, de Levi, ela acabou sendo deflorada, foi estuprada, foi abusada por um príncipe. Acaba que Jacó faz uma aliança, um acordo com o pai desse príncipe, um rei, e entrega Diná como esposa para esse homem, para esse príncipe. Estaria tudo certo e resolvida essa situação, se parasse por aí. Só que os filhos de Jacó, inflamados, revoltados pelo que tinha acontecido com a sua irmã, eles projetam uma vingança. Quando eles projetam essa vingança, uma das pessoas que está encabeçando essa artimanha é justamente Levi. A partir daí, Levi acaba tendo uma série de consequências por conta dessa decisão errada.
quando ele trama essa vingança junto com Rúben, junto com Simeão, seus irmãos, quando ele trama essa vingança contra o rei de Siquém, contra o príncipe de Siquém, eles vão lá e acabam matando todos os homens daquela nação, né, daquele povo, e atraindo para si, inclusive, a ira do próprio Jacó. O próprio Jacó, ele não gostou do que aconteceu. Tanto é que quando ocorre a bênção de Jacó sobre os seus filhos, ele acaba sendo preterizado. Eu gostaria de que a gente visse um pouquinho sobre os levitas, o início dessa tribo e como chegamos a essa situação, olhando aí Gênesis e algumas outras passagens. Então, pega aí sua Bíblia, vamos passear um pouquinho por ela, e abre aí em Gênesis, no capítulo 49. Gênesis 49. Todo mundo abriu aí? Então vamos lá, ó, 49. Se a sua Bíblia aí tiver título, né? Vocês vão ver aí, são as bênçãos proféticas de Jacó. Então a gente pode ir direto para o verso 2, que fala assim, ó: Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai. Então ele ia, Israel, Jacó, ele ia agora determinar as bênçãos sobre os seus filhos. E aí você vai pular para o verso 5. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho, não entre minha alma. Com o seu agrupamento, minha glória não se ajunte. Porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa jarretaram touros, ou bois, como possa estar na sua versão. Eles mataram homens e eles cortaram as patas dos bois, do gado daquele povo. Imagina o animal pesado daquele com suas patas quebradas. Era um sofrimento para o animal e o animal certamente morreria. Então, no furor, no ódio deles, eles quiseram causar um mal muito grande. Eles quiseram causar, não, eles causaram um mal, um dano muito grande ao reinado de Siquém. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-los-ei em Jacó, e os espalharei em Israel. Então, como nós estamos vendo aqui, existiu uma profecia. Eu não vou nem dizer que isso aqui é bem uma bênção, mas existe uma profecia sobre Levi. E de acordo aqui com o pai deles, Jacó, eles não iriam ter direito a uma terra, a uma possessão. Ali já foi determinada meio que um castigo para eles. Vocês não vão ter possessão, vocês vão estar dispersos em Israel. Todas as outras tribos iam ter seus espaços, seus limites. Mas Levi, não. Levi vai ficar disperso. Pegou isso aí? Pronto. Aí a gente vai fazer o seguinte. Vamos aí para, ainda em Gênesis, no capítulo 12. Guarda aí que eles não tiveram direito a ter posse, herança, por causa da maldade deles. Isso veio de quem? Do pai. Guarda isso aí. Do pai deles, o pai o genitor, o pai carnal. Gênesis 12, a gente vai ter aqui o seguinte, verso 1. Todo mundo abriu aí? Gênesis, capítulo 12, verso 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei.
De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por que todas as famílias da terra seriam benditas em Abraão? Porque conheceriam a história de Abraão, porque conheceriam tudo que a gente conhece hoje, é o nosso pai da fé, e através de Abraão chegamos a Jesus, certo? Mas estava sobre a responsabilidade de Abraão e a sua geração abençoar todas as famílias da terra. Gravou aí? Agora você pula uma paginazinha e vai para o capítulo 13. Gênesis 13. Vamos para o verso 14. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, né? Para o leste, para o oeste. Porque toda esta terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência, para sempre. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a sua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Então, Deus está dizendo, atrás ele disse, olha, Abraão, em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Agora ele está dizendo, existe um pedaço de terra em especial que eu quero que você peregrine para cima e para baixo. Eu quero que você fique nesse lugar, porque esse lugar será a herança para a tua geração. E o que nós vemos no 12 é que, através de Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. Através da geração de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. O que acontece é que, através de Abraão, a gente vai ter Jacó, e através de Jacó, a gente vai ter Levi. E Levi, ainda que ele não vá ter possessões de terra, pela misericórdia de Deus, ele vai ter agora uma missão especial, que vai ser justamente pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus. Deus, ele não voltou atrás com a palavra que Jacó deu. Então, vocês não vão ter herança. Jacó disse que não vai ter, não vai ter, acabou. Porém, eu vou ser misericordioso com vocês e eu serei a herança de vocês. Deus estava tentando ali remediar uma situação ou até mesmo propiciar uma tribo em particular. E Deus vai determinar uma função para essa tribo. Agora, não é mais Abraão, não é mais Deus, ou melhor, Deus, perdoe, não é mais Jacó, é o próprio Deus que vai dar uma função para Levi. Estão acompanhando aí a linha de raciocínio? Para vocês entenderem a importância de Levi e como eles chegaram até essa atribuição. Então, vamos lá. Vai em Êxodo, no capítulo 32. Todo mundo chegou já? Bem pertinho aí, né? Êxodo 32, no verso 25. Vendo Moisés que o povo estava desdenhando, pois Arão o deixara à solta para a vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: Quem é do Senhor, vem até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Significa isso aqui. Esse é aquele momento onde Moisés desce do monte, Monte Sinai,
Ele vem com a lei, né, as tábuas da lei, e encontra Israel fazendo festa para o boi, o bezerro de ouro que eles fizeram. E Abraão, ou melhor, e Arão não conseguiu controlar aquela situação. Arão acabou cedendo aos apelos do povo e ele fez um bezerro de ouro. E aquele povo agora estava idolatrando Deus através de um bezerro de ouro. Aquilo desagradou Deus muitíssimo. Deus já tinha visto aquela coisa e falou com Moisés lá no monte. Moisés desce revoltado. Quando ele vê o que está acontecendo, ele fica pirado e ele toma uma decisão. Olha, os que são do meu lado, vêm para mim. O que fez Levi? Toda a tribo de Levi foram para o lado de Moisés. O que vai acontecer agora? Segue aí, ó. Os quais disse, os filhos de Levi, aos quais diz: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um cinja a espada sobre o lado, né? Ou seja, coloque a espada na cintura e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, cada um a seu vizinho. Não era para matar por matar, era para matar aqueles que se corromperam e estavam praticando aquela idolatria, aquela coisa abominável aos olhos de Deus. Então, eles vão, pegam a espada e eles vão passar por todo o arraial, a tribo de Levi. Vão passar por todo o arraial e vão matar aqueles que se colocaram como inimigos de Deus. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Pois Moisés dissera: consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. Então, era necessário fazer uma limpeza no arraial, no meio do povo. Era necessário, porque aquelas pessoas com um pensamento idólatra dentro de si ia contaminar todo o resto do povo. Lembra que falamos sobre isso na última meditação? Não era matar por vingança, era matar para preservar quem não se corrompeu. Não era matar apenas por punição, era para proteger os outros que ainda podiam ter salvação. Não é uma perversidade de Deus, é amor purinho. E isso não é uma forma absurda de enxergar o agir de Deus. É uma forma muito clara de perceber que Deus, ele cuida e ama daqueles que o amam, mas ele despreza aqueles que o desprezam. Então, aqueles que desprezaram a Deus acabam sofrendo a consequência. Nesse momento aqui, era morte física. Nós sabemos que nos dias de hoje pode acontecer algo muito pior, que a morte espiritual. Porque você pode se afastar de Deus e você pode pagar um preço altíssimo por conta disso, mas necessariamente não perder a vida e ainda ter oportunidade de se reconciliar com Deus. Mas o triste é quando você perde a oportunidade de se reconciliar com Deus. Aí sim é a morte espiritual. E para essa não há mais salvação. Então, para essas pessoas aqui, infelizmente, o que aconteceu como consequência do seu pecado foi elas serem mortas. Mas o que nós observamos é que uma tribo, filha de um homem que no passado foi perverso e vingativo, essa tribo agora está manifestando zelo às coisas de Deus, uma obediência irrestrita, indiscutível aos cuidados com Deus, com as coisas de Deus. E essa tribo agora se levanta como zeladores do próprio Deus aqui na terra. Está pegando aí a visão? Então vamos lá. Eu quero que vocês abram em mais um capítulo, que é em Deuteronômio mesmo, onde a gente vai para o capítulo 33, vamos
adiantar aí um pouquinho de onde estamos, capítulo 33, a gente viu há pouco a, vou dizer maldição, não é uma maldição, né? Mas o castigo do pai sobre um filho, tá? E agora a gente vai ver aqui a bênção de um líder sobre um povo que foi transformado. Tudo bem? Não é mais um filho rebelde. Agora é um povo transformado. Todo mundo abriu aí Deuteronômio 33? E a gente vai ver aqui, ó, verso 1. Esta é a bênção de Moisés. A bênção de Moisés. Homem de Deus, que deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Então, não foi necessariamente Deus. Assim como não foi necessariamente Deus que tirou a porção de Levi na terra prometida, nas possessões das gerações de Abraão, também não está sendo Deus quem está abençoando agora Levi, é o próprio Moisés, tá certo? São líderes espirituais sobre a vida daquelas pessoas. Então, um pai, uma mãe, é um líder espiritual sobre a vida dos seus filhos, como Jacó, na época com Levi. E agora, o profeta que está sobre Israel, Moisés, é um líder espiritual sobre toda aquela nação. E olha o que ele vai continuar aqui falando. Você vai aí para o verso 8. De Levi disse: Dá, ó Deus, o teu tumim e o teu urim para o homem, teu fidedigno, que tu provaste em Massá, com quem contendeste nas águas de Meribá. Aquele que disse a seu pai e a sua mãe: Nunca os vi, e não conheceu a seus irmãos, não estimou a seus filhos, pois guardou a tua palavra e observou a tua aliança. O que ele está falando aqui? Ele está dizendo que homens, eles decidiram rejeitar até mesmo a sua própria família para guardar a aliança deles com Deus. Isso não é uma coisa fácil de se fazer, diga-se de passagem, né? Vamos continuar. Ensinou os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Jacó e Israel é uma forma de se referir a todas as tribos, todas as 12 tribos, né, de Israel. É uma forma dele se referir. Então, esses daqui ensinaram a todas as tribos, ensinaram o quê? Os teus juízos, a tua lei. Ofereceu incenso às tuas narinas e holocausto sobre o teu altar. Abençoa o teu poder, ó Senhor, e aceita a obra das tuas mãos. Fere os lombos dos que se levantarem contra ele e o aborrecerem, para que nunca mais se levantem. Então, vocês percebem aqui que ele determinou uma bênção, uma proteção sobre Levi, porque Levi decidiu se opor até mesmo contra seus irmãos, seus pais. Em que momento? A gente acabou de ver. Naquele dia em que eles desembanharam a espada lá no deserto para matar aqueles que fizeram o bezerro de ouro e estavam lá adorando. Mesmo que fossem gente de sua família, eles preferiram adorar a Deus. Moisés reconheceu isso e Moisés está agora no final do seu tempo, ele já está prestes a morrer, determinando essa bênção sobre Levi. E é uma bênção tal que acompanha todo servo de Deus até os dias de hoje. Vocês pegaram isso aí? Olha lá, verso 11. Abençoa o seu poder, ó Senhor. Abençoa o que há dentro da pessoa, a capacidade, o dom que lhe foi dado, do zelo com as coisas de Deus. Abençoa o Senhor e aceita a obra das tuas mãos e fere os lombos dos que se levantam contra ele e o aborrecem, para que nunca mais se levantem. O que para você é ferir os lombos para que nunca mais essas pessoas se levantem contra o servo de Deus? A gente pode pensar até na morte. A gente pode pensar em muitas coisas. Num abatimento, numa destruição, talvez não a morte física, mas
uma forma tal que essa pessoa não vai conseguir mais se levantar para tentar aborrecer, para tentar perturbar o servo de Deus. Isso aqui nos acompanha até hoje. Estamos falando dos levitas, aqueles que se colocaram para defender a causa de Deus, para servir a Deus em toda a sua vida. Nós fazemos isso também, né? Nos dias de hoje só não temos o nome de levitas, mas nós decidimos obedecer a Deus e fazer também toda a sua vontade. Já ouviram aquela palavra, né? Ai daquele que se levanta contra o ungido de Deus. Acabamos de ler aqui o porquê desse tipo de pensamento. Moisés determinou lá atrás que sobre o servo do Senhor haja proteção e todos aqueles que se levantarem contra ele sejam abatidos. Beleza? Então, só para a gente finalizar mais um pouquinho aqui a respeito de Levi, eu quero que vocês vão para Números, logo no capítulo 1. Bem bacana aí, né, pessoal, essa história aí de Levi. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar dessa forma, né? Números capítulo 1, lá no final do capítulo, do verso 51 ao 53. Números 1, 51. Quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão. E quando assentar no arraial, os levitas o armarão. O estranho que se aproximar morrerá. Estamos falando aqui do tabernáculo de Moisés, e os levitas tinham a obrigação, quando o acampamento se deslocava lá ao meio do deserto, quem desmontava o tabernáculo, o santuário, cuidava, embalava tudo direitinho, eram os levitas. E quando chegavam no lugar aonde novamente a nação iria se assentar, eles montavam o tabernáculo tudo de novo. E o estranho que se aproximasse deveria ser morto. Só quem podia ter essa missão tão nobre, tão especial, foram os levitas. É uma forma de serem honrados, concorda? Eu acho que sim. Os filhos de Israel se acamparão, cada um no seu arraial, e cada um junto com seu estandarte, né, sua bandeira, segundo as suas turmas. Então, lá com suas famílias, seus grupos, né? Ó, o povo de Judá está aqui, o povo de Ruben está aqui, fulano está aqui, ciclano está aqui. Mas os levitas estavam em redor do tabernáculo. Ninguém podia ficar ao redor do tabernáculo, só os levitas, aqui. Mas os levitas se acamparão ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja ira sobre a congregação dos filhos de Israel. Pelo que os levitas tomaram a si o cuidado do tabernáculo do testemunho. Vocês entenderam aqui? Para que Deus não se irasse com Israel, os levitas deveriam ficar ali tomando conta, e mais ninguém, das coisas de Deus. Isso realmente é um privilégio. Não é para qualquer um. É um privilégio. Nós entendemos hoje que cuidar da obra de Deus, cuidar das coisas de Deus, ter a unção de Deus em nós, a confiança que Deus deposita em nós, isso é um privilégio. Certo? Eles estavam salvaguardados, toda a congregação, por conta dos levitas, que se colocaram à disposição para servir a Deus com todo o seu coração. Beleza? Então, aí a gente vai voltar agora a Deuteronômio, capítulo 18. Aí. Então, agora faz mais sentido quando a gente lê o verso 2. Pelo que não terão herança no meio de seus irmãos. Ok, isso quem determinou lá foi Jacó. Mas o Senhor é a sua herança, como lhes tem dito.
E agora, tudo que é de Deus também é dos levitas. Tudo que é de Deus também é dos levitas. Vamos seguir o texto. Será este, pois, o direito devido aos sacerdotes da parte do povo, dos que oferecerem sacrifícios, seja gado, rebanho, que darão ao sacerdote a espádua, as queixadas e o bucho, partes lá do animal, né? Na hora do sacrifício, haveria partes desses animais que seriam dadas ao sacerdote, aos levitas, para que lhes servisse de alimento. Parte do animal seria queimada para Deus como um incenso, era holocausto. E aquilo ali subia às narinas de Deus como uma oferta agradável. Mas antes que aquele holocausto fosse queimado, uma parte era separada para os levitas. De quem era aquele animal? De quem era aquele sacrifício? Do ofertante, que está dando para Deus. Então, aquele sacrifício agora pertence a Deus. Se aquilo é de Deus, e Levi é a herança, a herança de Deus, ou de Levi, é o Senhor, então as coisas de Deus agora são partilhadas com os levitas, com os sacerdotes. Lembrando que os sacerdotes eram levitas com funções mais especiais, mas eram da tribo de Levi. Não tinha sacerdote de Judá, sacerdote de Simeão, né? Sacerdote de Naphtali. Não, não tinha. Sacerdote era de Levi. Eram levantados da linhagem de Arão, que era um levita também. Pronto. Tá? Mas todo mundo ali, levita, era sustentado pelas ofertas do povo, pelos sacrifícios do povo. Vamos continuar aí. Dar-lhe-ás as primícias do seu cereal, do teu vinho, do teu azeite, as primícias da tosquia das tuas ovelhas, a lã. Então ele já ia ter lá comida, porque ia ter a carne, né, a proteína, os cereais, ia ter o suco da uva, né, que ele chama de vinho, mas é suco, não é bebida alcoólica, tá? O suco da uva, o azeite de oliva, e as primícias da tosquia das tuas ovelhas, ia ter ainda lã para fazer vestes para si. Lembrando que no deserto, durante o dia, é um sol miserável, um calor terrível, pode chegar a mais de 50 graus, mas de noite a temperatura cai abruptamente, de uma forma que pode chegar a negativo. Isso na viração de um dia. E eles estavam, nesse momento, habitando em lugares assim, lugares do deserto, tá certo? Eles iam entrar, a partir de então, numa terra que agora sim é abençoada, tal, 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 que é a Canaã. Porque o Senhor teu Deus o escolheu entre todas as suas tribos para ministrar o nome do Senhor, ele e seus filhos, todos os dias. Então Deus compensou a falta de terras deles com o serviço privilegiado, que era servir a Deus, e o sustento que viria de todo o povo. Já que eles não têm terra para cultivar, o que a gente vai ver que eles teriam um pouco, pelo menos, dessa oportunidade, mas eles não tinham como objetivo viver para trabalhar para si, para criar patrimônio, construir casa, ter gado, tal, uma fazendona, crescer. Não era esse o objetivo. Eles estavam lá para servir a Deus. Então, o próprio Deus estava apacentando os seus servos. Beleza? Então vamos lá. Quando vier um levita, né, porque o Senhor teu Deus o escolheu de entre todas as tribos para ministrar em o nome do Senhor, ele e seus filhos todos os dias. Quando vier um levita de alguma das suas cidades, de todo Israel, onde ele habita, e vier com todo o desejo da sua alma ao lugar que o Senhor escolheu, e ministrar em o nome do Senhor, seu Deus,
como também todos os seus irmãos, os levitas, que assistem ali perante o Senhor, porção igual a deles terá para comer, além das vendas do seu patrimônio. O que isso significa aqui? É um verso que parece meio confuso. Ao mesmo tempo que eles não têm direito a terras, como assim aqui está sinalizando que ele tem um patrimônio? Aí eu vou querer estudar com vocês alguns outros versos que vai permitir a gente entender aqui. Mas, de antemão, eles deveriam ser alimentados com a porção que lhes era devida, independente se eles tinham patrimônio ou não. Então, é mais ou menos assim. Tá eu e minha companheira de fé servindo Jesus. Eu sou mais abastada do que a minha companheira de fé. Então, eu vou receber menos daquela parte que me cabe por ser serva, porque eu tenho posses, e ela vai receber a quantidade que ela deve receber. Ponto. Mas eu vou receber menos. Deus está dizendo, olha, que não haja esse tipo de divisão. Então, a mesma parte que cabe a ela, cabe a mim. A mesma parte que cabe a mim, cabe a ela. Todos os servos devem receber uma mesma porção. É o direito. Não importa se esse levita ele está em sua terra natal ou se ele está peregrinando em algum outro lugar de Israel. Se o objetivo dele era ir lá para pregar a palavra, para ensinar, então ele deve ser honrado. Ele deve ser pago. Pago fica parecendo uma coisa meio comercial. Eu vou preferir manter o honrado. Então, ele deve ser honrado com aquilo que ele precisa e que lhe é de direito, porque Deus determinou que eles viverão das coisas do Senhor. Está entendendo aí? Agora, de onde vem esse patrimônio? Abra aí Números, no capítulo 5, e vamos ver aqui uma coisa interessante. Capítulo 5, verso 9. Todo mundo já chegou? Número 5, verso 9. Toda oferta de todas as coisas santas dos filhos de Israel que trouxerem ao sacerdote será deste e também as coisas sagradas de cada um. O que alguém der ao sacerdote será deste. Opa! Então, ele está falando que as coisas santas, os dízimos, as ofertas, as primícias, elas serão do sacerdote. E se alguém der algo mais, também será desse sacerdote. Vai que aconteça de eu estar me sentindo tão abençoada que eu vou lá agraciar aquele sacerdote. Ó, sacerdote, eu estou com esse gado aqui, está sobrando, eu quero te honrar pelo seu ministério, pelo que você tem feito. Isso aqui não é para Deus, não. Isso aqui é para o Senhor. Eu quero te honrar com isso aqui. Pronto, aquilo era posse daquele sacerdote, daquele levita. Não era posse de todo Levi, era posse daquela pessoa. Então, por aqui, podemos imaginar que eles poderiam, sim, acabando por ter terra, por ter propriedade, por ter gado, por conta de ofertas voluntárias diretamente para aquela pessoa, tá bom? Tem uma outra parte aí que eu gostaria de ver com vocês, e está em Neemias. Neemias já é um livrinho mais difícil da gente achar, né? Mas vão aí para frente. Acharam?
Ninguém? Neemias no capítulo 12. Todo mundo? Neemias 12, no verso 44. Olha que legal. Isso aqui é aquele povo que saiu da Babilônia. Lembra dos 70 anos de cativeiro da Babilônia? Onde, inclusive, o templo, templo de Salomão, ele foi destruído. Então, volta Esdras, volta Neemias, e eles vão reconstruir aquilo ali. Depois de reconstruído, eles vão começar a determinar o funcionamento do tabernáculo, ou melhor, do templo. E, obviamente, eles entendem que quem tem de praticar isso foi quem Deus determinou para cumprir essa missão. São os levitas. Então, olha aí, verso 44. Neemias 12, 44. Ainda no mesmo dia, se nomearam homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias, dos dízimos, para juntarem nelas, das cidades, as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas. Então, das ofertas que chegavam, né, uma parte era para os sacerdotes e levitas, que estavam, pois Judá estava alegre, porque os sacerdotes e os levitas ministravam ali. Ô, Lília, toda hora fala de Israel, por que aqui só falou de Judá? A essa altura do campeonato, pessoal, Israel já estava dividida. E eles se dividiram de tal forma que Judá e Benjamim se tornaram uma nação, que era o Reino do Sul, e as outras 10 tribos se separaram e se tornaram o Reino do Norte. Com a invasão assíria, o Reino do Norte é levado cativo para a Síria. Com a invasão da Babilônia, o Reino do Sul é levado cativo para a Babilônia. Quando o povo da Babilônia sai do cativeiro, eles voltam para Judá, para Jerusalém. Porém, o povo que foi disperso pelos assírios, eles não retornam. Então, por isso aqui a gente vê discriminado Judá. Mas considere que não é apenas Judá. É Judá e Benjamim. Só que Benjamim era uma tribo menor. Então, fala-se da tribo maior. Então, Judá, por ter uma representatividade maior. Mas estava aqui junto Benjamim e os levitas. Quando houve a separação, os levitas, que estavam distribuídos em toda Israel, eles, vendo a separação e percebendo que a idolatria entrou no Reino do Norte, eles migraram para o Reino do Sul e ficaram em Judá. E é por isso que a gente vê aqui Judá alegre, porque os levitas estavam ali ministrando. Então, o que estava acontecendo era o momento daquela nação estar novamente se levantando como um povo sujeito, submisso, submetido a Deus. E quem estava lá para garantir isso? Os levitas, que eram conhecedores da lei. E eles iam ensinar e ministrar as coisas de Deus. Beleza? E aí pula para o verso 47. Todo Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, davam aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia, e consagrava as coisas destinadas aos levitas, e os levitas as coisas destinadas aos filhos de Arão. Quem são os filhos de Arão? Falamos na estante? Os sacerdotes. Os sacerdotes vinham da linhagem de Arão. Então, os levitas recebiam uma primeira porção, e dessa primeira porção eles tiravam 10%, que era o dízimo dos dízimos. E esses 10% pertenciam aos filhos de Arão, aos sacerdotes. Nele, eles falaram aqui Israel de novo. É uma forma de ele entender
que está novamente sendo formada a grande nação de Israel. Mas, por enquanto, só está lá Judá, Benjamim e Levi. Entendido aí direitinho? Então, percebe que eles são honrados e eles têm direitos assegurados de Gênesis a Apocalipse. São pessoas especiais. Se coloque como servo de Deus, você também é uma pessoa especial. Ainda que você não tenha acesso aos dízimos, porque você não está completamente vivendo na obra de Deus, você não está 24 horas dedicada à obra de Deus, né? Você tem é, a sua vida particular e há um momento em que você dedica a Deus, diferente daqueles, por exemplo, os nossos pastores, que eles estão 24 horas dedicadas às coisas de Deus, eles não têm uma profissão, eles não vivem mesmo nem para suas próprias famílias, eles vivem apenas para a obra de Deus. Então, eles têm que ser alimentados, sustentados, patrocinados pelos nossos dízimos e ofertas. Porém, nós, como servas de Deus, temos também o direito de sermos protegidas, guardadas e provisionadas por esse mesmo Deus. Entendeu aí? Volta aí para Deuteronômio, capítulo 18. Então, aí dá para vocês entenderem que o porquê de aqui no verso 8 falar assim, né? Porção igual dará a eles, porção igual a deles terá para comer, além das vendas do seu patrimônio. Então, poderia acontecer de algum levita em particular ou algum sacerdote em particular ter um patrimônio, porque eles poderiam receber presentes, vamos dizer assim, honras do restante do povo. E aí ele quer se desfazer, porque ele não tem como cuidar, enfim, aí ele vai lá e toma isso aqui, toma, quero vender e o restante é meu, vou gastar com o quê? Ah, não sei, vou comprar uma roupa, uma comida. Aí é com ele e a família dele. Tudo bem? Porque Levi também tinha família. Verso 9. Ou melhor, vamos dar uma paradinha aqui. Deu para perceber que Moisés, nesse momento, parou para cuidar de Levi? Ele está preparando Israel para entrar em Canaã, não é isso? E o que ele está falando aqui em toda Deuteronômio são orientações para Israel de como ele deve se comportar em Canaã, não é isso? Então, nesse momento, ele parou para dizer: Levi tem uma função, e por conta disso, ele tem de ser honrado. Porque, através de Levi, vocês vão ser abençoados. Segura isso aí. Agora vamos lá. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Tudo isso aqui são artifícios humanos que tiram a glória de Deus e a confiança nesse Deus. Primeira pessoa não reconhece que Deus é o Criador de todas as coisas e único Deus, que tem o domínio e o controle de todas as coisas, de todo o universo em suas mãos. E depois essa pessoa, ela não confia que esse Deus possa satisfazê-la, protegê-la, guardá-la, amá-la, curá-la. A pessoa não reconhece a Deus e não confia nesse Deus. Essas são atitudes que causam a abominação de Deus, a revolta de Deus. E, obviamente, se isso acontece,
dentro de Israel, Deus vai se rebelar contra essas pessoas que já se rebelaram contra ele. Sempre eu costumo falar aqui, Deus é reativo, né? A gente se aproxima, ele se aproxima. A gente se afasta, ele se afasta. Então, o que a gente está vendo aqui é que essas pessoas não podem se comportar como os povos de Canaã, que se afastaram de Deus para cultuar Baal, Azerá, El e outros falsos deuses. Há pouco eu estava assistindo um debate onde um homem se dizia satanista e adorador de Baal. É uma coisa que ainda acontece nos dias de hoje. Meu Deus, Baal é tão antigo, já ficou provado, mais que provado, que Baal não é Deus. Como pode alguém ainda nos dias de hoje se levantar e falar, eu sou adorador de Baal? É louco, né? Mas, enfim, existe isso ainda. O que acontece? Quando Israel fosse entrar naquela terra, não era para se comportar como tais. Quem era que ia ensinar Israel a não se comportar como aqueles povos idólatras? Justamente os levitas. Vê que Moisés preparou primeiro o cuidado com os levitas para que eles pudessem continuar pregando a palavra, continuar ensinando a palavra de Deus. Havia momentos em que os levitas, inclusive, serviam de juízes. Quando a causa ficava complicada, os homens não conseguiam resolver entre si uma questão, vamos consultar quem? Vamos consultar o homem de Deus. Quem era o homem de Deus? Era o levita, era o sacerdote. Vamos consultá-los. Eles serviam de juízes, eles serviam de ensinadores da palavra, eles serviam como protetores do arraial. A missão dos levitas era de suma importância. Então, primeiro, Moisés chegou e deixou claro: vamos cuidar dos levitas. Eles têm de estar presentes e distribuídos em toda Israel. Porque em tudo que é canto, o povo vai estar ensinando, aprendendo a palavra de Deus. E aqui ele fala: quando vocês entrarem lá, vocês não se comportem de uma forma idólatra. Por quê? Ele vai seguir aqui, ó, verso 12. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus o lança de diante de ti. Deus rejeita, Deus reprova. Isso quando ele realmente não mata, quando ele não despreza de tal forma que ele determina a morte física ou a morte espiritual, né? Enfim, é a reação de Deus. Se você não se aproxima de mim, então eu me afasto de você. Ponto final. Por que que toda aquela Canaã estava determinada sobre ela, todos aqueles povos, a morte deles? Porque eles se afastaram de Deus. Deus deu muita chance. A gente viu que ainda aqui no Pentateuco, tem um momento em que Deus fala: olha, vocês vão tomar posse dessa terra, mas ainda não chegou até mim a medida da ira contra esse povo. Deus estava dando ainda oportunidade para que esse povo se convertesse. Não se converteram? Acabou. Chegou, terminou a chance deles, o prazo de validade da bênção sobre eles, da oportunidade deles, venceu. Ok, agora, Israel, vocês vão entrar com tudo. É para vocês matarem todos, porque eu não quero que vocês se contaminem. E aqui, mais uma vez, Moisés ressalta a importância de não haver contaminação espiritual. Então, ele vai dizer, não faça igual a eles. E existe muitas formas de você contaminar a sua fé. Você vê aqui que ele está falando de várias formas de idolatria. Eu conversava hoje com uma senhora, onde ela falava de Jesus, Jesus curou ela. E depois ela chegou e falou que fez uma cirurgia espiritual. E que não fez uma, fez várias cirurgias espirituais. Gente, só quem tem essa conversa é espírita. É? Espírita. O espírita realmente serve a Deus de todo o coração?
Serve a Deus obedecendo a palavra? Não. Eles acreditam em Deus. Olha, ela falava de Jesus com uma, mostrava assim uma autoridade, né? Uma confiança. Aí ela chega e fala das cirurgias espirituais. Pô, claramente, ela confiou em espíritos, não foi em Deus. Ele está falando aqui. Não vai com esse negócio de encantamento, consultar mortos, procurar feiticeiro, agoureiro, fazer mandinga, fazer simpatia. São formas de contaminar a fé, adorar falsos deuses. Então, Moisés está aqui batendo mais uma vez. Ele já falou isso muitas vezes, né? A coisa é tão séria que ele está batendo aqui mais uma vez. E ele vai continuar. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Perfeito. Ah, ninguém pode ser perfeito, cara. Eu não gosto dessa afirmação. Não gosto. Eu prefiro ainda não sou perfeito, mas eu estou buscando a perfeição. Eu vou alcançar? Sei lá, talvez não, mas eu vou continuar buscando. Agora, se eu chego e me conformo com a afirmação, ninguém é perfeito, então eu não vou correr atrás dessa busca, porque eu não vou alcançá-la, porque eu não sou perfeita. Então eu prefiro a afirmação, eu ainda não sou perfeita, mas Deus exige perfeição. Então eu vou buscar essa perfeição. Não se conforme com a ideia de não tem ninguém perfeito. Isso é balela. Isso é uma forma, inclusive, maliciosa, sutil, de fazer você se conformar com sua baixa estatura espiritual, de fazer você e eu nos conformarmos, de não buscar a nossa santidade ainda mais. Continuar na estatura que a gente está. Não, aqui tá bom, tá legal, tá confortável. Não, a gente tem que ser perfeito, tem que se aperfeiçoar cada dia um pouco mais. Só que em Deuteronômio a gente já leu várias vezes ele dizendo: seja perfeito. Não foi? A gente não já viu? E mais uma vez a gente está vendo. Você acha que Deus está falando isso aqui de retórica? São palavras vazias? O Espírito Santo deixou isso aqui escrito, usou a boca de Moisés para falar de uma forma vazia, de uma forma leviana. Como é que Deus vai nos dar uma missão que é impossível de ser alcançada? Pois bem, Jesus andou aqui nessa terra e foi perfeito. E se a gente tem que imitar a Cristo, se a gente tem que imitar a Deus, então, meu amigo, dá para a gente ser perfeito. O problema é que a gente se acomoda porque não tem ninguém perfeito. Ah, vá às favas com essa ideia. Você pode ser perfeita assim. É só você buscar. Porque Jesus ele ficou aqui como um referencial. A gente só tem que obedecer e buscar esse referencial com toda a nossa força, de todo o coração, com todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma. Essa é a verdade. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores, os adivinhadores. Porém, a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. E aí, existe ou não existe esse negócio de espiritismo, de candomblé, de consultar o demônio, de consultar os espíritos, de consultar os mortos? Existe ou não existe? Existe. Tanto que Deus está dizendo, vocês não vão fazer isso. Eles fazem, mas você não vai fazer isso, não. Porque no final, pessoal, tudo isso aí é diabólico. Tem a pata de Satanás no meio dessa história. E se a gente está afim de servir a Deus, a gente não pode se permitir servir ao diabo com as suas propostas aparentemente inteligentes, bonitas, cultas, mas que na verdade são mentiras e que podem fazer a sua fé minar de tal forma que talvez você nunca mais se levante. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Verso 15. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos,
semelhante a mim, a ele ouvirás. Moisés entende que está chegando o tempo dele. Moisés sabe que não vai entrar em Canaã, na terra prometida. E ele sabe que ali são os últimos momentos dele com Israel. Ele está preparando Israel para tomar posse da bênção. Mas ele sabe que ele não vai tomar posse dessa bênção. Então, Deus não vai deixar esse povo aí largado ao léu. Ele já está preparando, olha, Deus vai levantar um outro. Segundo tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido é o teu povo. Não ouvirei mais a voz do Senhor, nem Deus. Ou, não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus. Nem mais verei este grande fogo para que eu não morra. Lembra que quando Moisés sobe o monte, e aquele monte se torna como fogo, e densas nuvens escuras que deixa aquele lugar todo em trevas. Era o amanhecer do dia, mas estava tudo escuro como se fossem trevas. E só o monte fumegava. E o povo aqui embaixo ouvia como que trovão, e era a voz de Deus. Então aquele povo disse a Moisés: olha, nós não queremos falar com Deus, nem ouvir a Deus, porque a gente tem medo, vai que a gente se aproxima e morre. Faz o seguinte, você vai lá, fala com ele. O que você mandar a gente fazer, a gente vai obedecer. Então ele está dizendo, olha, Deus vai suscitar um outro profeta. Já que vocês não querem se achegar a Deus nesse nível, Deus vai suscitar um que vai se achegar a esse nível, será como eu, no meio de vocês, e que vai ensinar a vocês, e que vai ser intermediador, né, entre Deus e vocês, vocês e Deus. Tá bom? Então é isso aqui que esse verso está falando. Tá? Então o Senhor me disse, falaram bem aquilo que disseram. Né? O próprio Deus falou: olha, esse povo aí, o que eles falou é legal, eu gostei. Que é um povo que não se santifica, que não se purifica, eu não quero esse povo perto de mim. Se eles encostarem em mim, eu vou fulminá-los. Então é melhor que eles fiquem para lá, eu falo com você, me reporto a você, e você vai lá e se reporta a eles. Tá certo? Você vai ser meu mensageiro. Tá? Mas eu vou falar com você. Por quê com você? Porque você se consagra, porque você me teme, porque você me ama, porque você me obedece, me respeita, porque você me deseja. Então, com você eu falo, mas com eles não. Com eles eu não vou falar, porque eles decidiram que não são perfeitos e eles não querem se aperfeiçoar. Você vai ser meu meio de comunicação com eles. Espero que eles mudem de ideia na longa jornada que eles vão ter pela frente. Estão entendendo? Então, suscitar-lhe-eis um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti. Aqui são palavras de Deus, né? Suscitar-lhe-eis um profeta do meio dos teus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. Então, eles vão ter a oportunidade de continuar ouvindo a voz de Deus através de outro profeta. De todo aquele que não ouvir as palavras, as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome que eu não lhe mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Então, aquele profeta que for de Deus, Deus mandar uma mensagem, ele vai ter que pregar para o povo, ele vai ter que falar. Então, obrigado. Mas aquele que estiver lá no meio do povo e dizer, não, eu sou profeta, Deus falou isso aqui. Ou, olha, o Deus fulano falou isso aqui. Esse daí, Deus está dizendo, esse daí deverá ser morto. Deus entendia, pessoal, que naquele momento, onde não havia o derramamento do Espírito Santo ainda, Deus entendia que se houvesse essa contaminação no meio de Israel, Israel poderia de todo ser contaminada. E se isso acontecesse, todo o plano de Deus de salvação, a genealogia até Jesus, ia ser comprometida. Então, antes
que o mal cresça, mata, destrói, corta pela raiz. Hoje não é assim, porque hoje tem o derramamento do Espírito Santo. Nós podemos buscar a direção de Deus conversando com Deus. Não precisamos de intermediários, não precisamos de profetas. Nós temos hoje pastores que nos ensinam, mas nós temos a palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo. Nós podemos fazer uma busca pessoal. Nós podemos. Naquela época, até o acesso à palavra era complicado. Imagine que, naquele momento, não era todo israelita que tinha uma Bíblia na mão. Não era todo israelita que tinha uma Torá na mão. Não tinha. Então, a pregação da palavra, a manutenção da palavra viva na mente, isso não era uma coisa fácil. Tinha que ser o trabalho dos levitas, todo dia pregando, mas os levitas eram uma tribo, as outras eram 11. É óbvio que era muito maior. A demanda do povo era muito maior do que os levitas poderiam, inclusive, suprir. Por isso, o próprio Moisés e o próprio Deus fala, eles têm que ser peregrinos aqui na terra, têm que andar em redor de todo canto, porque eles têm que fazer o trabalho, eles têm que ensinar. Mas o trabalho era muito grande, poderia haver, no meio deles, alguns que se desviassem. Se isso acontecesse, meu irmão, mata logo, porque vai ser como um rastilho de pólvora no meio daquele povo. E pode consumir todo mundo com engano. Tá entendendo? Então, quando ele manda matar, não é, vou repetir, não é por ódio, é por amor aos que decidiram o amar. Tá? Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Né? Como é que eu vou saber se esse profeta está falando algo que é de Deus ou algo que não vem de Deus? Como é que eu vou saber? Aí ele vai explicar como é que a gente vai descobrir, como é que a gente vai discernir isso aí. Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem suceder, nem acontecer como ele profetizou, essa é esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba, com arrogância, né, com vaidade, a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Então, quando o profeta falava, suscitava temor nas pessoas. Por quê? Porque ele era a voz de Deus aqui na terra. Se você mexesse com ele, estava mexendo com Deus. Essas pessoas temiam Moisés. E aqueles que não temeram Moisés morreram. Eles temiam o profeta de Deus. Quando aparece um falso profeta, ele fala: esse daí não tema. Ele não tem nada para lhe causar alguma dor, algum infortúnio. A palavra que vai sair da boca dele não pode te amaldiçoar. Então, não tema isso aí, tá? Se ele falou uma profecia, a profecia não se cumpriu, então fica tranquilo, não é de Deus. Inclusive, ele tem que ser morto. Nos dias de hoje, aquele profeta que não é de Deus, vamos sair matando? Não. Mas a gente vai excluir, vamos nos afastar para que a gente não venha a ser contaminado. Vamos tirar da igreja para que ele não contamine a igreja. É zelo, é cuidado, certo? Então, pessoal, é isso aí que nós temos para hoje. Eu tentei trazer para vocês a intensidade da responsabilidade do levita. E quero desenhar isso para vocês, nos colocando como os levitas de hoje. Não somos parte da tribo de Levi. Nós somos cristãos, mas a responsabilidade é a mesma. Dentre as principais responsabilidades, o que a gente vai ter é justamente ensinar a Torá, ensinar a Bíblia, ensinar a palavra de Deus, ensinar o Evangelho de Cristo, ensinar o caminho da salvação. É para isso que a gente está aqui hoje. Somos salvas? Maravilha! Agora a gente quer salvar. Não tem como parar. Aí a gente vai cumprir o ID do Senhor. Né? Fomos chamados
para sermos salvos e para salvar. Nós temos essa missão. É um privilégio, e por conta de termos essa missão tão privilegiada, nós também temos direitos de sermos supridos pelo próprio Deus. Se você reconhece isso como palavra de Deus, cobra isso para Deus. Se você está cumprindo a sua missão, cobre para Deus. Ele tem de te responder, ainda que eu ache que nem é necessário. Quando Deus vê o nosso proceder, se é inteiro, se é sincero, se é verdadeiro, se há uma busca constante de superar-se dentro do Evangelho, dentro das suas funções espirituais, todo dia um pouco mais, o próprio Deus, ele vai abençoar liberalmente, ele vai te dar. Agora, se você percebe que está sendo esquecida, lembra a Deus. Deus, eu sou tua serva. Enche a paciência dele como aquela viúva que ficou importunando o juiz iníquo. Né? Seja perseverante, não desista nem da sua missão e nem da sua bênção. Não desista, tá bom? Não ache que, não, aqui está suficiente. O pouco com Deus é muito. Isso é conversa fiada, isso aí são sutilezas de Satanás para enganar os da fé. Né? São sutilezas de Satanás. Então, cresça em Cristo. E vamos lá, nós temos 10 minutinhos, queremos ouvir aí vocês. Deixa eu ver por quem eu começo aqui. É sair com Vanessa. Boa noite, estão me ouvindo? Sim, baixinho, Eu tô mas com, ouvindo. é que eu tô com fome. Você consegue aproximar mais aí do microfone, alguma coisa assim? Vê se ficou melhor agora. Eu Um tiro, pouquinho. eu vou tentar aqui tirar o fone. Porque eu tentei, não consegui. Eu vou ter que desabilitar. Não, vou tentar falar aqui que não estou conseguindo, não. Foi um versículo super interessante, né? Muito aprendizado, na minha ignorância em relação à revista. Para mim, eles eram assim, cantavam louvores na minha ignorância, que eram responsáveis por alguns trabalhos, mas não tinha essa responsabilidade tão grande, né? E o que, que eu vi nesse versículo? Eu vi o sustento de Deus, né? Para quem faz a obra, o alerta dele, né? Sobre proibição, como sempre, que odeia a idolatria, costumes pagãos, né? Que é a parte da missão espiritual, que é a salvação da nossa alma, que é a parte da Fale igreja. alto, viu? Fale alto. Oi, Vá, continue. abaixo ainda, né? Tá, Não, mas se vou você tentar falar, e falar. quando você aumenta o tom de voz, fica melhor. Vá, que eu quero Tá te ouvir. melhor, certo. Tá bom. Então, estava falando sobre o alerta, o sustento, né, que eu enxerguei, o sustento de Deus para quem faz a obra. E a missão dos levitas, foi rico demais, o histórico, né, de Levi também gostei bastante. O alerta deles sobre a proibição dos costumes, sobre a idolatria, que Deus abomina de fato a idolatria, e que afasta de Deus o que a gente vê hoje no dia a dia, as pessoas se afastando, né? Que são as pessoas que começam a se afastar de Deus, não é Deus que está afastando as pessoas. As pessoas começam a se afastar, aí vem e começa a acreditar em fábulas, em signos, que é o que eu mais vejo na minha vida, isso. Isso está acontecendo demais, né? Eu preciso ver. Outra coisa sobre ser perfeito. Ser perfeito, como ele mesmo disse, carrega a sua cruz. Quem quiser seguir a Jesus, né? Então, quando você carrega a sua cruz, você começa a, a renunciar a muita coisa. Isso, para mim, é você começa a ser perfeito. Eu mesma, essa semana, eu assim, eu não estou querendo me glorificar, né? Dizer que mas eu senti, né? Que muita coisa está mudando em mim. Várias pessoas no trabalho se reuniram. Vem aqui, vamos fofocar. Eu disse, não, deixa aqui quieta no meu canto. Não tive vontade mais. Isso é possível sem ser perfeito, né? Quando você busca constante comunhão com Deus, praticar, não só ouvir, praticar o que está escrito, você começa a ser perfeito. E por último, a obediência. Como sempre, toda a Bíblia, né, fala em obediência, ele fala em obedecer o homem, ser guiado por Deus. E o temor, né? Ter temor e saber quem é de Deus e saber respeitar as coisas de Deus. Foi isso que eu
entendi desse versículo. Beleza, Vanessa. Beleza. Eu acredito que você conseguiu absorver o teu bem legal mesmo. Deixa eu ver aí, Dona Rosa, Rosa Pereira. Dona Rosa, tá por aí? Dona Rosa? Sou eu? Sim, senhora. Ou o que eu vi nesse capítulo é que Deus ele continua nos dando direção, nos ensinando e colocando para nós significado muito forte sobre a desobediência, né? E isso já vem dos outros capítulos anteriores, né? E ele vem nos mostrando cada caminho que a gente deve seguir. E aí, e também não sei se eu estou certa, né? Porque eu fiquei um pouquinho meio que perdida e fiquei aqui pedindo a Deus que Ele abrisse aqui a minha mente, né? E que Ele me desse o entendimento correto dessa palavra, né? É, pelo que eu entendi, né? Ele perdoa, né? Levi, ele ensina, né? Eu não sei se eu estou na linha certa, mas pelo que eu entendi é que ele ensina e ele vem ajuda, ele começa a ajudar Levi e vai transformando, né, tudo, vai transformando Levi, né, desde lá de Abraão, né, porque ele prometeu a Abraão que todos os filhos de Abraão, eles teriam as bênçãos, né, eles seriam cobertos pelas bênçãos. Então, Levi sendo filho, né, ele é filho de Jacó, né? Mesmo ele tendo pecado, tendo feito algo muito abominável aos olhos do Senhor, ele teve mais uma chance de, de, de modificação. Isso vem também nos dias atuais, né? Que a gente vê, né? Pessoas, pastores que tiveram pecados que aos nossos olhos, né? Eram coisas terríveis, né? E aos olhos do Senhor também, mas, porém, eles tinham as misericórdias de Deus caso eles se arrependessem e eles se transformassem, eles te dessem essa oportunidade de transformação, né? Pelo menos, eu entendi isso, né? Que mesmo tendo acontecido um pecado, e perante Deus, perante os olhos do Senhor, era algo terrível, mas Deus ele nos dá a chance do arrependimento, de nos arrependermos e de abrir nossos corações e deixar que Deus nos transforme. E a gente vê muito, muito isso hoje, nos dias atuais, né, de até pregadores, pastores, profetas do Senhor, que fizeram coisas terríveis, mataram, roubaram, fizeram e se transformaram e se modificaram e se entregaram a Deus de tal forma que Deus o transformou num disseminador da sua própria palavra. E eu vi nesse capítulo aqui, né, como a senhora Dona Lília percorreu vários capítulos, né, e foi nos mostrando, nos direcionando e mostrando essa transformação de Levi, o que ele veio se tornar lá na frente. Isso vale para a gente, que às vezes a gente faz coisas, e às vezes em alguns casos, a gente se arrepende, e a gente fica muito, né, quem realmente tem temor, se preocupa, poxa, eu pequei contra o meu Deus, e agora ele vai me perdoar, como será minha caminhada daqui para frente? É, mas a gente vê que o arrependimento é a forma que a gente mostra para Deus
que a gente pode nos reconstruir e ter uma vida com Ele novamente e entender que o que Ele quer de nós é o melhor. E só Ele pode fazer o melhor. Ninguém pode. Só Ele pode transformar. Ninguém pode, né? Assim, a transformação, lógico que tem que partir de nós, né? Eu quero me transformar, eu preciso desse Deus para me modificar, eu estou fazendo errado, estou na minha caminhada errada, mas eu quero voltar à minha rota com Deus. E Deus, ele nos dá essa oportunidade, mesmo a gente fazendo algo que foi terrível ao olhar dele, né? Mas ele nos dá, mesmo ele as pessoas falam, Deus vai te castigar. Mas, na realidade, quem nos castiga somos nós mesmos, porque nós fazemos as coisas erradas. E a gente sabe que tudo que fazemos de errado terá consequências. E a gente não pode fugir dessas consequências, né? E o próprio Deus, ele nos mostra, você fez, você vai pagar por isso, porque foi o que você buscou. Não é Deus que castiga, somos nós mesmos que fazemos as coisas que não devemos fazer. Mas quando a gente cai em si, que nos arrependemos, a gente tem a misericórdia do Senhor. Olha que coisa grandiosa. Porque se nós, seres humanos, muitas vezes a gente não perdoa o outro por causa de algo que aquele outro fez, te magoou, te humilhou, te perseguiu. A gente não. É muito difícil a gente chegar ao perdão, né, de verdade. Mas o Deus que a gente serve, ele tem compaixão, tem misericórdia, o amor dele consegue nos alcançar, mas ele corrige. Ele precisa corrigir para que a gente possa se transformar naquilo que é necessário para que a gente possa se chegar cada vez mais a ele e a gente possa chegar à perfeição. A senhora falou sobre a perfeição. Poxa, já pensou se a gente ficasse pensando assim, eu não sou perfeito, eu não vou chegar a ser perfeito, nós continuaríamos fazendo um monte de coisa errada, né? Porque eu sempre ia usar dessa desculpa, mas eu não sou perfeita. Então, Deus vai me perdoar porque eu não sou perfeita, mas e a caminhada? A caminhada é para onde? Vai chegar até onde? A caminhada é chegar à perfeição, é fazer a vontade do Senhor, é chegar, é ter um relacionamento muito próximo dele. Lógico que a gente não vai ser Deus, mas a gente vai ter um relacionamento bem próximo e a gente vai começar a ter um discernimento espiritual muito grande, né? E a gente vai começar a entender, né, a caminhada que Deus quer que a gente faça, que a gente siga, entendeu? Então, eu não sei se o entendimento seja esse, mas foi o que chegou até a mim, né? Porque chegou em determinado momento que eu fiquei assim meio que perdida. Aí eu disse, não, Senhor, eu estou aqui para meditar e eu quero ter esse entendimento. Então, traz para mim o entendimento, porque eu vejo que a palavra de Deus, ela chega para cada um entendimento diferente, porque ela precisa ser tocada em algo que a gente vem fazendo, né, seguindo, e aí Deus, ele vem com a palavra dele me alcança de uma forma, alcança a Dona Lilian de outra forma, alcança a Vanessa de outra forma. E por quê? Porque ela é viva, ela veio para ser transformadora. Então, foi isso que eu entendi. Não, bacana. Sua fala foi bem legal. E no começo, a senhora estava falando sobre Deus ter dado uma nova oportunidade para Levi. E entendendo que o que foi penalizado, punido, foi Levi, o pai, né, dos levitas, filho de Israel, Jacó, Israel, foi penalizado. E sem sombra de dúvidas, Deus deu uma outra oportunidade para ele. Deus deu uma outra oportunidade e muito avantajada. Então, abra em 2 Crônicas, no capítulo 29, olha que coisa incrível, gloriosa. Esse negócio de você não se conformar com não existe ninguém perfeito.
Não se conforma que isso aí é conversa do diabo. É para a gente estar buscando, sim, a perfeição. Não vou conseguir, minha irmã, só não desista. Se você vai conseguir, não vai conseguir, é outra paradinha. Os meios você já tem, que é o Espírito Santo e a palavra de Deus. Os meios nós já temos. Os mesmos meios que Jesus teve. A palavra de Deus. O Espírito Santo. Jesus não foi batizado no Espírito Santo? Mesma coisa. Jesus não ia para a sinagoga estudar a palavra? Mesma coisa. Jesus ele foi ensinado aqui na terra. Ele foi ensinado. E ele não usou a divindade dele para se tornar perfeito aqui na terra. Ele não usou a divindade dele. A divindade dele ele usou para curas, milagres. A divindade dele, e diga-se passagem, ele só mostrou essas curas, milagres, quando ele recebeu o Espírito Santo. Jesus, aqui na terra, recebeu o batismo com o Espírito Santo. Não foi assim que aconteceu? Então, pronto, as mesmas coisas, os mesmos meios nós temos. Então, se a gente mudar o nosso pensamento, a gente vai mudar também o nosso proceder, nosso comportamento. Inclusive, a nossa esperança em nós mesmos vai melhorar, vai aumentar. A esperança de podermos realmente alcançar a santidade, que é o que Deus quer. Ele falou para a gente ser perfeito. 2 Crônicas, capítulo 29, vê aí no verso 34, olha que legal. Esse é o momento onde o rei Ezequias está restabelecendo o culto a Deus dentro de Israel. O que Moisés está em Deuteronômio falando para que não aconteça de eles se envolverem com idolatria, Ezequias está vindo de um tempo onde estava cheio de idolatria em Israel. Aí o que Ezequias faz? Ele vai começar a restaurar o culto a Deus em Judá. Ele vai começar a restaurar o culto a Deus. Então ele abre o templo, não sei o quê, chama os levitas, bota cantor para lá, salmista, aquela coisa toda, né? Vamos oferecer os holocaustos, vamos sacrificar. Ele começa novamente como se fosse, está abrindo a igreja, reabrindo a igreja, né? E aí tem esse momento aqui, 34, 2 Crônicas 29, verso 34. Os sacerdotes, porém, eram muito poucos e não podiam esfolar a todos os holocaustos. O holocausto tem que ser degolado, né? Corta aqui, tira o sangue e depois, né? Corta, tira as partes, aquilo que vai para o profeta, para o sacerdote, profeta não, para o sacerdote, para o levita, o que vai para o altar do holocausto, né? O altar de fogo vai ser queimado no altar de bronze. Então, não tinha sacerdote, quem fazia isso era o sacerdote, mas não tinha sacerdote suficiente. Só que no verso 33, a gente está vendo aqui, ó, foram consagrados 600 bois e 3.000 ovelhas. E eu não estou vendo nem antes aqui se tinha mais. Tinha mais. Eu não peguei todo o capítulo para a gente estudar, não. Eu só peguei essa parte aqui. Mas, olha só como ele fala, os sacerdotes, porém, eram muito poucos e não podiam esfolar todos os holocaustos, pelo que seus irmãos, os levitas, os ajudaram até findar a obra, até terminar tudo isso aí, né? Até terminar todos os sacrifícios serem imolados e até que os outros sacerdotes se santificassem. Porque os levitas foram mais retos de coração, por se santificar, ou para se santificarem, do que os sacerdotes. Então, aqueles que não tinham títulos, eles correram atrás de serem mais perfeitos, de se santificarem. Está aqui. Então, pode? Pode. Claro que pode. O que não pode é a gente se conformar com o não é possível. Não é possível. História de Satanás. Bom, pessoal, vou terminar por aqui. Vou pedir aí para Viviane. Viviane, se você quiser, dê aí sua opinião. Caso não, você faz aí a oração final. E é isso aí, Viviane. Deus honrou. Deus honrou o desejo deles. Eles, como levitas, eles não tinham a responsabilidade do sacerdote. O sacerdote era um levita.
mas era um levita com graduação, vamos dizer assim. Então, os levitas são os obreiros, os sacerdotes são os pastores, para ficar mais claro na nossa mente. Então, está aqui dizendo que não tinha pastor para dar conta de cuidar das coisas de Deus. E que aí, enquanto estavam sendo preparados mais pastores, mais sacerdotes, chegaram os levitas, chegaram os obreiros, que era a linha de comissão mais baixinha, entendeu? Chegaram lá os obreiros, chegaram os levitas, porque eles estavam se santificando, eles estavam querendo, eles estavam com sede, eles estavam com desejo. E aí Deus honrou. É isso mesmo. Eles estavam fazendo o papel do pastor, do sacerdote. Está dando para entender? É isso aí que Deus quer. Deus não está limitado a títulos. Deus está observando sua entrega. Sua entrega é real, verdadeira, profunda, de todo coração, entendimento. É. Pronto, minha irmã. Você vai ser honrada. Pode falar, Vivi. Boa noite, meninas. Boa. Estão me ouvindo? Perfeitamente. Deus é lindo demais. Eu fico assim, porque eu não sabia essa história dos levitas, não, dona Aline. Para mim foi muito interessante. E eu entendi, assim, o que Dona Rosa entendeu, eu entendi também. A mesma coisa, assim, né? Que eles eram homens perversos, de perversidades, né? Que Uhum. chega o pai, acho que foi antes da morte ali de Jacó, não foi? Sim, claro, mas é Ele transferiu a bênção. sim, sim. Rapaz, o que é isso? Mesmo assim, tipo, ele correu atrás e Deus honrou o que eles fizeram, né? Aí, até hoje perpetua aí os levitas, né? Falam sobre eles até hoje. Então, não é impossível, né? Aquele que tá fraco, aquele que pensa que não vai, ou algo que fez de errado, que pensa, pô, Deus não vai me perdoar. Deus vai sim. É só você se humilhar, pedir a Deus que Ele vai te transformar. Deus é muito lindo. Ele é lindo demais. A gente não pode deixar de crer, não pode deixar de confiar, né, em Deus. Coisas que nós estamos passando, né, os desertos. Pô, Deus esqueceu, Ele não esqueceu da gente. Ele não esqueceu, gente, ele não esquece. Deus não esquece. Sexta-feira mesmo, eu passei por falar rápido. Deus me mostrou muita coisa sexta-feira na reunião que aconteceu lá, né? Que ele não esquece da gente, não esquece, sabe? Ele tem promessa pra gente. Essa promessa ela vai se cumprir porque a gente não consegue enxergar, né? Porque existe o mundo espiritual, ele existe. É muito real. É mais real do que até a própria roupa que a gente veste, é muito real. É porque a gente não consegue ver os olhos físicos, né? Mas é real. Vamos crer, vamos continuar acreditando, fazendo os propósitos, né, dona Helena? Esses propósitos de jejum aí, vamos voltar, vamos fazer, porque Deus tem o melhor pra gente, Ele tem o melhor dessa terra, o melhor Ele tem pra gente, para nos salvar, para nos guardar, para tudo, para nossa família. A gente não pode deixar de crer, não, gente. É o que a gente medita aqui, né? A gente está aqui meditando, tudo isso aqui é real e acontece. É porque é espiritual, é muito espiritual. E a gente não vê aos nossos olhos físicos, né? Não vê, mas é real. Acontece, vamos crer e vamos partir para cima. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui reunidos mais uma vez, meu Deus, diante de Ti para te agradecer por mais essa oportunidade, meu Pai, que o Senhor nos deu hoje, de meditarmos na Tua palavra. Que o Senhor venha nos fortalecer a cada dia, meu Pai, para a gente alcançar o alvo que é a nossa salvação, meu Deus. Então peço, meu Deus, que o Senhor venha nos guardar, guardar o nosso coração, meu Pai, guardar nossa mente, meu Pai, que nós tenhamos uma mente de Cristo, meu Pai, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, entendimento espiritual, que sejamos espiritual, meu Pai. Que o Senhor venha nos fortalecer, meu Pai. Que o Senhor venha nos usar para ganharmos almas, para ganharmos, meu Pai, as almas dos nossos familiares, meu Pai, para abrir o entendimento deles, meu Deus, para que eles tenham essa visão espiritual que nós estamos tendo nesse momento, meu Pai. Que o Senhor venha nos fortalecer, meu Pai. Não nos deixe cair em tentação, meu Pai. Que o Senhor venha nos livrar do mal,
das setas, dos dardos inflamados do maligno, meu Pai. Que ele faz de tudo, que ele está amarrado em nome do Senhor Jesus, seja repreendido, queimado, destruído, que seus planos sejam frustrados. Em o nome do Senhor Jesus, que não tenha poder sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre tudo que Deus tem plantado, meu Pai. Todos os planos que o Senhor tem sobre as nossas vidas, meu Pai, não vão se frustrar. Não vai se frustrar, meu Pai. Vai acontecer. Em o nome do Senhor Jesus, vai acontecer, porque nós cremos na Tua palavra. Meu Deus, abençoa, meu Pai. Abençoa o nosso dia, abençoa o nosso domingo. Que o nosso domingo seja abençoado, a nossa casa seja abençoada. Que tudo que a gente venha fazer seja abençoado, seja frutificado, meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus, que nada vai atrapalhar. Aonde a gente estiver, onde a gente vai colocar a planta dos nossos pés, aonde a gente colocar nossas mãos, vai ser abençoado, porque o Senhor está com a gente, meu Pai. O Senhor prometeu, então vai se cumprir, meu Pai. Nós cremos. Em o nome de Jesus é que eu determino, meu Pai. Em nome de Jesus, abençoa as meninas que não puderam estar aqui hoje, meu Pai. Guarda a vida de cada sacrificante que estão aqui reunidos em Teu nome, meu Pai. Que o Senhor venha abençoar, guardar e nos proteger. Em o nome de Jesus é que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém, pessoal. E é isso aí. Deus abençoe todas vocês. Vocês tenham uma semana excelente, abençoada, com testemunho para contar, para engrandecer o nome do nosso Deus. E a gente se vê na próxima meditação, em nome do Senhor Jesus. Até mais.